estamos aqui para começar mais um Cartas Vivas. E nesse momento vamos pedir ao Senhor que venha trazer a direção para quem esteja aqui hoje, no centro, seja Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, neste momento, Senhor, que estamos em Tua presença, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que Tu venha fazer, Senhor, a Tua vontade aqui nesse dia, Deus. Que Tu fale conosco, Senhor, que nós podemos entender a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Venha falar com cada mulher que está aqui, Senhor, que a Tua vontade seja maior do que a nossa e que nós possamos Te obedecer a cada dia. Vem ficar conosco, papai. Tudo isso eu te peço, te agradeço no teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Bom dia, meninas do online. Graças a Deus, né, por mais um dia, mais uma reunião. Creio que o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio. Convido vocês a fechar os olhos nessa manhã, deixar fluir de dentro dos nossos corações o perfeito louvor. Eu não sou nenhuma cantora profissional, né? Mas eu gosto muito de cantar, eu gosto de louvar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que nesse tempo o Senhor ele tem buscado, né, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus, Deus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fique de pé. Nós somos corpos. Somos corpos. E assim bem ajustados. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo com vida, irmã, preciosas para mim, querida irmã. Aleluia! Deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Abençoe, meu irmão. Assim, totalmente ligada. Ai, falsidade, verdade. De Cristo, eu preciso de ti, querida irmã, preciosas para mim, querida irmã.
de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você está aqui, Rolando? Não, a Giovana vai ler. Eu vou pedir para a Vanessa ver se ela está aqui, se ela sabe. Ah. Oi, minhas irmãs queridas. Me ouvindo? Vocês já são abençoados em nome de Jesus Cristo. E te abençoamos, todos nós aqui abençoamos vocês. Não vou sentir, porque Deus quer falar. Começar o estudo hoje, né, em Isaías 15, continuar, né? Isaías 15. Então, Isaías 15 fala para nós, profecia contra Moabe. Eu estou lendo na versão NVI. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada. Na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus santuários locais para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas, toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos com pano de saco. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostam chorando. Esbom e Eleabe clamam, até em Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso, os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat Selísia, sobem para a encosta de Luíte, chorando e caminhando. Pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Ninim secaram, e a pastagem secou, a vegetação morreu, todo o verde desapareceu. Por isso, eles levam a riqueza que adquiriram e armazenaram para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, o seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. A sua lamentação chega até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon. Um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Amém, minhas irmãs? Essa é a palavra de Deus lá em Isaías, e eu quero chamar aqui a Vanessa para refletir sobre esse texto conosco. Olá, graça e paz a todas nós que estamos aqui, vocês que estão aí no virtual, né? Deus tem grandes coisas para nos falar aqui em Isaías 15, que é uma profecia que Isaías está dando aos moabitas. Vamos retroceder um pouco e saber quem são os moabitas para nós entendermos o contexto, para a gente entender o texto. Os moabitas, ele começou ali com o incesto de Ló com suas filhas. Então, moabitas vem do povo que era da filha mais velha de Ló. Então, começou ali uma história terrível, diabólica, né? Porque como que uma filha quer ter relações com o seu próprio pai e ali tem uma criança. Além do mais, ela ainda fez com que a sua irmã mais nova fizesse, que são os amonitas. Então, são dois povos, moabitas e amonitas. E eles se tornaram inimigos de Israel. Quando estava ali o povo saindo do Egito,
eles não permitiram que os moabitas, que os israelenses passassem por sua terra, mesmo Moisés falando que pagaria, mesmo Moisés, né, trazendo a memória que eles tinham, né, um grau de parentesco, porque Ló era sobrinho de Abraão, e, no entanto, eles não permitiram. Então, eles tinham um coração endurecido em relação ao povo israelita, correto? E aí, o que acontece? Inclusive, lá em Amós, ele fala sobre essa profecia contra os moabitas, ok? Então, eles eram um povo perverso. E por que que Deus está trazendo um jugo sobre esse povo? É interessante a gente ver que quando o povo de Israel, eles pecavam contra Deus, quer dizer, quando eles deixavam de fazer o sacrifício, porque na realidade eles afastavam de Deus, eles deixavam de fazer o sacrifício, é como se a proteção de Deus deixasse de estar sobre eles. Que para nós é o sangue de Jesus que é eterno. Então, nós não deixamos de ter essa proteção de Deus, por quê? Nós já temos o sacrifício eterno que foi Jesus Cristo. E ele é o único e eficaz. Quando eles estavam ali, né, quando Deus queria dar uma lição no povo dele, ele pegava povos para subjugar o seu próprio povo. Sim, Deus fazia esse tipo de correção com seus filhos. Só que alguns povos exageravam. E os moabitas deram uma exagerada. E aí vem aqui o profeta Isaías falar sobre esse lamento dos moabitas, porque eles foram realmente de uma maneira tão expressivo que Deus fez contra eles, que o próprio profeta Isaías, ele sente essa dor. Ele fala que essa dor também ele passa a ser dele, tá? Então, nós vamos pegar alguns versículos aqui para nós estarmos entendendo exatamente o que Deus estava falando, né? Ele estava falando aqui, né, que certamente sentença contra Moab. Então, o que é uma sentença? Eu gosto para ser julgado, né? Já está decidido. Já está decidido, exatamente. Então, não tinha o que ser revogado aqui. E se Deus falou, ele vai cumprir. Lógico, quando nós clamamos ao Senhor, ele pode, né? A gente pode mudar. Mas aqui, Deus falou, vai acontecer, porque exagerou na dosagem contra o meu povo. Então, certamente, numa noite foi assolada a de Moabe e que está destruída. Certamente, numa noite foi assolada. Gente, é muito triste, né? A pessoa acordar de uma forma e dormir de uma forma e acordar de outra. E muitas vezes a nossa vida também é assim. Como que nós somos assolados? Como que essa lição vai trazer para os dias atuais, aliás, para os nossos dias, para a minha vida pessoal? O que isso aqui tem a nos ensinar? Né? Aí você vai falar assim, mas Vanessa, você acabou de falar que ali atrás eles fizeram, que foi uma ação demoníaca, quer dizer que eu estou sofrendo hoje por uma ação demoníaca, que eu fiz algo tão perverso que hoje eu estou colhendo esse fruto. Existem coisas que não são maldições, mas são frutos. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Agora, Deus tem misericórdia, nós vivemos em outra época, porque nós temos a graça, mas Deus não isenta ainda as consequências daquilo que nós fizemos. Por isso que a gente tem que ter o quê? Uma palavra. E uma palavra que hoje é muito pouco dita, muitas vezes até no cima dos púlpitos, que chama arrependimento. O que João Batista pregava? Arrependimento. Só isso, ele não fez grandes discursos, ele mal falou ali, foram pequenas palavras, mas o que ele falava para o povo? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei, Vânia, arrependei, Lala, arrependei, Vanessa. É arrependimento. Então, essa é a palavra-chave para a nossa vida.
Porque é o arrependimento que, vamos dizer, entre aspas, é que quebranta o coração de Deus. Mas nós não vivemos a graça, Jesus já não fez? Fez. Mas o que que Jesus fala ali? Quando ele vai lavar os pés de Pedro. Jesus, então, já que você vai lavar meus pés, do jeito, né, de Pedrão ali, que ele é todo. Já que você está lavando os pés, me lava todo. Não, você já foi lavado pela palavra. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós já fomos lavados pela palavra. Mas os pés, eles sempre precisam ser lavados, que é esse arrependimento diário, genuíno, para a transformação de nossas vidas. Estão entendendo? Então, vamos lá, prossigamos aqui. Então, tornam-se calvos. E aí, o que que acontece? Sobe-se ao templo, quer dizer, ao templo. Não é o templo do Deus vivo, mas ao templo que eles tinham levantado a outros deuses. E de bom, aos altos para chorar, que de bom que é a cidade deles, tá? Que é uma cidade que eu acho que hoje fica na Jordânia. Aos altos para chorar no Monte Nebe e Medeba. Lamento Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. Cinge-se de panos de saco nas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, andam todos uivando e choram abundantemente. Está vendo aqui que há agora aqui um Quebrantamento. quebrantamento aqui? Só que quantas vezes, né? Aqui está falando sobre o templo aqui atrás. Quantas vezes a gente levanta os nossos altares, temos a consequência e não vamos para Deus? Estão entendendo? Minhas irmãs, para que às vezes a gente espera coisa, né, degringolar e não buscamos antes o Senhor em oração, em busca pela palavra? Por que que a gente espera, a gente tendo conhecimento? Aqui ninguém é mais, nós não somos mais pessoas ignorantes da palavra. Sabe, eu acho que hoje aqui a palavra, ela é de exortação. Exortação para a nossa vida, porque ninguém é mais leigo aqui na palavra. Todos nós temos acesso a esta palavra, principalmente aqui no Brasil. Ainda, graças a Deus, nós não somos restritos aqui. Muitos países, sim. Muitos países, eles têm que estar escondidos para encontrar e ter essa comunhão. Muitos países têm, que são os países, né, que a gente fala que é a janela 10 por 40, que é ali no mapa, que são perseguidos essa igreja. Que é, para eles terem acesso à leitura, é uma página. E que eles amam aquela página ali, eles decoram aquela página para se alimentar, e quando vão compartilhar, eu fiz a minha página, li minha página, decorei minha página, comi aquela página, literalmente, eu chego lá, eu sou a própria palavra esboçando, não precisa nem mais de tanto que eles amam a palavra. E aqui nós temos tanto acesso, e muitas vezes deixamos Deus de lado. Aí a coisa enrola para o nosso lado, aí o que que acontece? Às vezes a gente culpa a Deus, mas por quê, né? Eu sou a primeira da lista, tá? Não estou falando para vocês, não. Quando estou falando para vocês, eu estou sendo a primeira da lista. Por que que às vezes a gente deixa tanto? Não vamos deixar para depois, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas Serão acrescentados. só que na nossa Bíblia diária, contemporânea, né? Todas as coisas são acrescentadas na minha vida, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que exatamente. Aí eu busco o reino de Deus. Se der tempo, né? Quem sabe? Um fim de semana, na igreja, no domingo, não é assim? Ou será que eu estou falando só da Vanessa aqui? Não é assim. Como às vezes a gente investe, né? Ou versículo bíblico. Quantas vezes a gente quer? E aí nós exigimos de Deus, por que que nós estamos sofrendo certos tipos de consequência? Minhas irmãs, não quer dizer
que mesmo que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a gente não vai ter consequências, vai ter problemas. Não quer dizer isso, mas é diferente. Como nós estamos com o Senhor do que quando nós estamos longe. Essa semana eu estou fazendo aquele Ser Mulher e estávamos falando sobre Dorcas, que ela morreu. Eu achei interessantíssimo que Pedro estava do lado de Dorcas. Eu falei, como que Pedro está do lado de Dorcas, né? Para vir ressurreição, porque naquela época não era assim, você pega um carro, 1 hora, de Israel é bem pequeno, né? Dá para você fazer um bom trajeto aí até você chegar na hora. Mas não, ali tinha que ir andando a pé, ou tinha que ser no camelo, quer dizer, era muito difícil, demandava horas e horas ou dias para chegar num destino. E sem contar que os judeus também tinham que ter, eles tinham horas específicas que ele não podia ultrapassar aquelas horas que ele poderia andar dia, tá? Inclusive no sábado, eu acho que era só 1 hora no máximo que ele podia andar. Mas enfim, eu falei assim, o que estava ali do lado, Pedro estava fazendo do lado de Dorcas? É muito interessante. Dorcas era uma mulher que buscava o Senhor, mas ela buscava mesmo. E é interessante que o Senhor também falou muito ao meu coração, que ela mostrava Jesus através de uma agulha. Se a gente for procurar uma agulha no meio desta casa aqui, ela é insignificante. Mas quando rasga uma roupa e você tem que sair, naquela época, a pessoa tinha, no máximo, umas 2 roupas, 3, assim, que era muito bem de vida. Então, uma roupa era algo muito importante. Precisa de uma costura. Se faz alguma coisa, cai um botão, você precisa. É insignificante, mas é necessário. E ela, daquela forma, né, nos bastidores ali, ela, com sua agulha, ela levava o nome de Jesus. Então, não são as grandes coisas, são às vezes as pequenas coisas. Mas voltando ali para o texto que Pedro estava do lado, é que Dorcas, as suas amigas, nós aqui das cartas, vivas do Senhor, vivas, vivas, essa é a palavra. Se é viva, é porque tem vida. Elas clamaram uma ajuda a Deus. Vamos colocar que Pedro estava ali na posição de Deus, da busca de uma, do problema que estava tendo ali, que havia uma morte. Então, por que encontrou Pedro ali? Porque Dorcas era uma mulher que estava próxima do Senhor. Como está a nossa proximidade do Senhor? Essa é a nossa exortação. Qual é a nossa proximidade com o Senhor? Ao ponto que, se tivermos um problema, a gente consegue achar ele de maneira disponível. Não estou falando, gente, será que eu estou sendo um pouco clara aqui? Né, disponível, assim, eu estou fazendo só uma. Tá tranquilo? É uma analogia para nós entendermos que às vezes a gente está tão distante de Deus, tão distante, com a Bíblia do lado, tão distante aqui, e ele nem alcançando o seu coração, porque nós nem sabemos mais essa amizade, esse relacionamento, essa intimidade que o Senhor está tendo conosco, ou nós com ele. Estão entendendo, minhas irmãs? Então, vamos lá. Continuemos aqui a nossa exortação. Então, essa exortação aqui, eu não estou fazendo para a Lala, não. Estou fazendo para mim. A Lala tem que fazer para ela. Então, não é a pessoa, não é seu marido que está lá, não é seu filho, não é a pessoa no seu trabalho. A exortação é para você. Essa palavra é para aqui, agora. É para mudança. Cadê? Deixa eu pegar meu óculos aqui. E é interessante que aqui, que eles falam assim, porque as águas de Nihim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se a erva, e já não há verdura alguma.
eles mesmos correntes do salgueiro, porque o Só um pouquinho que desativou aqui o microfone. O que que aconteceu aqui, gente? Não, peraí. O microfone está aberto, só falta o vídeo. Tá. Pronto. Nossa, meu Deus. Olha lá, eu acho que é Wi-Fi, porque às vezes está dando umas travadas. Peraí. Eu não pus no Wi-Fi. Vai. aqui está vendo que tem o quê? Sequidão. Qualquer um. Qual é a área da sua vida que hoje está seco? Proveniente, eu queria que hoje nós, antes de nós terminássemos aqui, nós fizéssemos uma oração individual, uma oração de reflexão, de nós olharmos para dentro de nós, em que área que nós estamos áridas, terra seca, estéril. Porque muitas vezes nós estamos sempre apontando o dedo para os outros e, na realidade, nós temos que olhar para nós mesmos. Quando eu quero uma mudança no meu marido, eu preciso primeiro mudar. Se eu quero uma mudança no meu filho, eu preciso primeiro mudar. Se eu quero uma mudança no meu colega de trabalho ou no meu chefe, eu primeiro preciso mudar. Ah, mas você não sabe o que eles fazem comigo. Gente, a Bíblia não me dá esse direito de eu ter esse direito. A Bíblia fala que eu tenho que arrepender, confessar, amar os meus inimigos, Renovar os meus pensamentos. renovar os pensamentos, como está ali em Romanos 12, Se transforma. para ser transformado. Através dessa transformação, eu gero na outra pessoa um olhar que ela vai desejar também essa transformação. Gente, é sobrenatural. Nós não estamos falando de coisas naturais aqui. Nós estamos falando de coisas sobrenatural. Isso é fé. Isso é cristianismo. Cristianismo é ir contra toda e qualquer cultura deste mundo. Porque ele vai contra. Tanto é que vai contra tudo, que Jesus não nos chama para matar alguém. Mas ele chama para o quê? Para a gente morrer por ele. É interessante isso, né? Porque tem muitas religiões aí que falam, vamos matar. Ou mesmo até teve brigas entre, né, dentro aí do cristianismo, mas Jesus não chama para isso. E o que é morrer por Cristo? É matar o nosso eu. Aquele eu que está ali no trono. Gente, reino, tem um rei, não é isso? Uhum. Se existe um rei, tem um rei. E se tem um rei, é um rei. Só. Charles, para ser rei, você vê quanto tempo que ele ficou esperando. Enquanto a mãe dele não foi embora, ele não pôde ser rei. E ele estava na sucessão. Então, existe um rei. Dentro de nós, só pode ter um rei. E tem, às vezes, até 3 reinados, que a gente fica no meio do muro aí, né? Que é rei, que é Jesus, o rei dos reis. O nosso reizinho aqui, que somos nós. O império das trevas, que Satanás é o rei daqui. Não tem jeito de sair disso. Não tem como nós sairmos dessa matemática aí. Então, nós temos que despir-nos desse eu. Enquanto nós não tirarmos o eu e deixarmos Cristo reinar, não vamos ter. Porque quando nós deixamos, aqui tem aquela história, né? Que estava ali em cima do muro, tinha o anjo de Deus lá
Vanessa, desce do muro. Desce do muro. Não, não. Nossa, eu devo até mudar o meu nome, porque eu já estou do lado de cá. Fulano, desce do muro. Não. Não, eu estou aqui, tá tranquilo. Desce do muro. Não, estou aqui. E tal, do outro lado, Satanás. E Satanás não está fazendo nada. Aí a pessoa olha para ele e fala: por que você não está me chamando para eu descer para o seu lado? Não, porque você está no meio do muro, você já é meu. Quando está no meio do muro, minha querida, você já está do lado de lá. É verdade, não se posiciona. Não posiciona. Estão entendendo? Aí, o que que acontece? Mas a gente conhece a palavra. Olha o conflito. Aí nós conhecemos a palavra. A gente tem noção. Aí nos tornamos áridos, secos, sem vida, como aconteceu aqui com os moabitas. Vanessa, você está comparando a gente com os moabitas, sim, estou comparando os nossos pecados com os moabitas. Eu estou comparando a nossa parte ruim, né? Que existe aquela história também dos dois cachorros, né? Que tem dois cachorros, essa é uma. Mal. Tem vários, né, que falam que é os indígenas que falavam isso, enfim, não interessa, mas o importante é a essência da Pedagogia. pedagogia, que é quem você alimenta mais, o mal ou o ruim? Se você deixa o mal deixar de alimentar, ele vai enfraquecendo até morrer. Mas se você dá alimento para ele, ele também fortalece. Ou às vezes você dá para os dois. Sei. Por isso que eu estou falando, a gente vai ter que fazer hoje uma autorreflexão. Estão entendendo? Então, só agora para a gente finalizar, que essas águas de mão estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei de mão leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Então, aqui está falando sobre sangue, né? Aqui, se a gente for ver um pouco também de escatologia, a gente pode ir lá para Apocalipse falando sobre o sangue. Mas, enfim, que águas essas que se transformam em sangue? O que para você é uma água que transforma em sangue? Espírito de vingança. Devolver a paga, né? As pessoas quererem fazer justiça com a própria mão. O Exatamente. direito, o senso do direito. Que a água é o Espírito Santo. Se você Sim. suja ela de sangue, Aí você vai falar assim, mas eu nunca matei ninguém. E quem disse que mata por palavra. graça? Porque a graça, ela é mais contundente no pecado do que a lei. É. A lei você tinha que matar fisicamente. A graça você mata com ódio por uma pessoa. Palavra. Com palavras, falta de perdão. Estou Desprezo. entendendo? Desprezo. Como que a gente está fazendo isso? Como que nós estamos transformando esta água que deveria estar fluindo, rios de água viva, né? Aquela água mais transparente, límpida, saborosa, para que as pessoas pudessem ali tomar água de nós, porque nós temos Cristo, cristão, pequenos cristos. Como que nós estamos transformando tudo isso em água? Qual é o seu sentimento? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Mas que a graça do Senhor venha sobre cada uma de nós. Não por acusação, mas por transformação. Porque Por quem arrependimento. acusa, exatamente, por arrependimento. Porque quem acusa é Satanás. Mas nós não podemos também sentarmos no trono e falar: não, está tudo certo, nós estamos debaixo da graça, está tudo certo. Não, não está não, para lá. Agora, é por esta graça que o Senhor, gente, vocês têm ideia que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e que nós o temos? Aleluia. E que tem centenas de pessoas, milhares de pessoas estão morrendo e que não conhecem essa palavra? É muita responsabilidade nossa. Que nós não deixemos nunca de ter gratidão ao Senhor por termos esse privilégio.
Está entendendo o que que é? Por isso que nós temos que estar ali, Espírito Santo, transforma, muda. A coisa que eu mais desejo na minha vida é ser transformado. Tanto que eu peço isso para o Espírito Santo mudar a minha vida. Você sabe por quê? Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Aí fala, não apagueis o quê? O Espírito. Mas se a gente apaga, ele também pode aquecer. Ele pode liberar uma labareda. Ele pode incendiar. Aí você fala assim, mas é fogo? E é fogo para Deus, não é juízo? Para o ímpio é juízo. Para nós é depuração, é limpar, é tirar. Você sabe como que limpa? Quando que porque nós somos, acho que é lá em, acho que é Isaías mesmo, que fala sobre não, o lavandeiro e o ourives, né? Que ele passa pelo fogo. Você sabe como que o ourives sabe que a prata tá boa, que ela não pode, que ela nem pode ser de mais, nem de menos, e que ela está 100% purificada? Você sabe? É quando ele vê o reflexo dele. Então, quando nós somos purificados, é quando nós vemos o reflexo de Jesus na nossa vida. Nós estamos vendo ele, não mais nós. Vocês estão entendendo, minhas amadas? O quanto isso é lindo, é maravilhoso, e nosso coração é duro, resistente, que a gente não possa ser como esses moabitas. Que a gente tire esses moabitas da nossa vida. Que a gente, sabe, tenha desprezo por esse lado. Que o nosso ego, o nosso eu, possa ser muito menor, 1 trilhão de vezes menor do que é. Porque a gente não morre, né? Esse euzinho nosso não morre, porque ela é adâmica, ela vai continuar. Mas o Espírito Santo pode crescer na nossa vida. Eu Ele diminua pode- e ele cresça. Que é Jesus. Então, que nós, quando a gente for olhar alguma coisa, que a gente muitas vezes não está passando pela prova, quando nós passamos pela prova em Cristo, porque Ele quer nos limpar, nos depurar, é porque Ele quer ver um reflexo dele na Aleluia. nossa vida. Glória a Deus. Que é totalmente diferente juízo, tá, minhas irmãs? Então, que nós possamos entender essa lição, que nós não possamos ter juízo, mas sim a limpeza pela palavra. E essa limpeza, Jesus está hoje aqui querendo, é Ele que está vindo aqui lavar os nossos pés, porque Ele é a palavra. É Ele que é a palavra. Então, Ele está lavando os nossos pés para transformação. Então, esse aqui era a palavra que eu queria deixar hoje. E depois, eu gostaria que nós orássemos nesse sentido, para que nós deixássemos Jesus lavar os nossos pés e sermos realmente mudadas, que sermos transformados. Nós não podemos entrar numa reunião dessa com a palavra do Senhor sendo falada após um louvor e sairmos aqui igual. Isso aqui não é encontro social. Isso aqui é transformação de vida. E que Jesus veja na sua redenção, porque é prata, ele veja nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou assim, como os que se alegram. Porque Deus vai construindo. E quando eu estava sentada ali no sofá, eu olhei para os seus pés. E Deus falou assim: pega o óleo para ungir os pés dela. Que eu quero ungir os pés dela. E eu falei para Mira, falei, Mira, eu vou ungir os pés da Patrícia. Olha como está inchadinho o pé da Patrícia. E aí Deus vem e traz essa palavra, gente, que é para gente, por isso que a gente fica atenta. Não distraia, irmã. Porque Deus quer fazer grandes coisas, coisas profundas. E aí, às vezes, você fica distraída, não perde.
o sentido, porque Deus tem coisas que Ele quer fazer, Ele quer entregar, e às vezes Ele vai usar a gente, entendeu? Então, a Patrícia é prima da Juliana, uma mulher de Deus, muito cheia do Espírito também. Deixa eu falar para vocês, irmãs, quando eu li o texto, eu mandei uma mensagem para a Vanessa, falei assim, preciso de você. Por favor, dá um jeito de chegar na casa da Beta para ajudar a gente. Irmãs, é isso. Nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Ele já tinha preparado. Vai lá, Patrícia. Fala aí, amiga. Eu sou muito feliz de estar aqui reunida com vocês. É uma alegria ver essas mulheres abençoadas aqui, né? Todas em prontidão para ouvir a voz do Senhor. E eu quero te dizer que isso que você sentiu aí foi profético. Amém. E eu vou te falar uma coisa mais profunda, que a gente tem que ter equilíbrio aqui emocional. Assim, essa parte do pé fala muito comigo. Eu escondo os meus pés. Eu não mostro para as pessoas. E nem tenho vontade de mostrar para ninguém. Mas Deus sabe. Deus sabe. E aquilo que para você, às vezes, pode ser uma coisa tão comum, aquela chave, aquela palavra, pode estar tocando profundamente alguém. Amém. Porque Deus é o Deus da cura. Amém. E muitas vezes nós somos usados como instrumento de cura, sendo que a gente precisa da cura. Mas é assim que a obra funciona. É assim que a obra funciona. E aí, quando a gente achar que a gente está grande demais, que a gente sabe demais, para Deus não serve. Deus pega os improváveis. Deus pega aqueles que acham que não são nada, para levantar e para exaltar. Então, Deus aqui está sondando os nossos corações. E existem palavras-chave. Uma palavra-chave pode tocar no coração de alguém, mudar a vida de alguém. Agora é guardar o nosso coração. E eu vejo aqui palavras bonitas, palavras de sabedoria sendo liberadas aqui. A gente fica assim admirada com tanta, assim, palavras realmente, mulheres treinadas, não assim humanamente falando, mas abre a boca uma facilidade, né? Uma facilidade para falar aqui, pessoas escutando aqui pelo celular. E isso é dom de Deus, é graça de Deus. E cada um aqui tem uma ferramenta nas suas mãos. Cada um Deus usa de uma maneira. Às vezes você pode escutar alguém falando e pode pensar assim, poxa, eu também queria falar bem assim. Eu queria saber falar como tal fulano fala. Mas saiba que você é uma ferramenta na mão de Deus. Cada uma Deus usa de uma maneira diferente. Então, eu não querendo fugir à palavra, mas eu estou aqui, como se diz, no eis-me aqui. E aquilo que me dá oportunidade, eu estou aqui. E Deus nos surpreende. Eu acredito que Deus está surpreendendo a todos nós aqui. Amém? Amém. O que eu tenho aqui a dizer, eu chamaria de conselhos de sabedoria. Eu queria que alguém abrisse em 1 Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7, quem pudesse ler. Lembra? Você já está do lado. 1 Coríntios 1 Coríntios 13. 13, de 4 ao 7. 13. Isso, Posso ler? pode. Pode. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que lindo. Um dos tópicos, coloquei 3 tópicos aqui, né? Conselho de sabedoria. Um é sobre o amor. Muitos acham bonito, né? Essa palavra realmente é maravilhosa, mas tem um momento aí que fala sobre a verdade. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, amar não é ser passivo e conivente com tudo que acontece à nossa volta. Eu tenho que amar, então eu vou aceitar tudo. Quem ama, ele se posiciona. Se posiciona. E nós estamos vivendo num tempo onde, em nome do amor, o inimigo tem utilizado essa palavra para enganar e para confundir a muitos. Porque nem tudo que fala que só amor, 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 Deus está ali. Aí você pode pensar, o quê? Deus é amor. Mas o inimigo usa essa palavra para colocar coisas falsas em nossa mente. É como se a palavra amor fosse uma isca. Então, fala de amor e muitos estão indo por caminhos errados só porque estão falando de amor. Como tem o ecumenismo, onde tudo é permitido, onde eles falam que todo caminho leva a Deus, em nome do amor. E já existe isso. Já existem reuniões aí sendo feitas onde mistura tudo na mesma panela. Todo tipo de abominação em nome do amor. Sendo que Cristo mesmo, ele é misturado no meio daquela coisa suja lá. E muitos estão achando que Deus está ali porque está falando de amor. Então, nós precisamos, nesses últimos tempos, ter muito discernimento e não sermos como bebezinhos, enganados por toda a doutrina, só porque tem um ar de bondade, tem um sorrisinho, uma fala mansa, uma pessoa que aproxima, uma voz tão meiga, falando de amor. Cuidado, cuidado. Busque o discernimento, porque até o inimigo se veste em anjo de luz. Cuidado com aquele que se aproxima de você. Nem sempre aquele que te dá um abraço, te dá um tapinha, está querendo o seu bem. Quantas vezes Saul falava que amava Davi e depois perseguia e queria matá-lo. Então, é sim esse despertamento onde possamos buscar esse discernimento, porque o espírito de apostasia está aí, hoje em dia, confundindo a muitos, enganando a muitos, e muitos estão entrando pela porta larga. A porta larga, a porta da facilidade, tudo que é mais fácil, tudo que não tem renúncia. Mas Deus hoje nos chama a nos posicionar em relação a esse verdadeiro amor, a essa verdade, que não tem medo diante de situações, porque muitos estão querendo agradar as pessoas, mas estão desagradando a Cristo. Mas se eu falar isso aqui, tal fulano vai ficar chateado, o que vão pensar de mim? Mas quem é cristão de verdade, ele não tem receio de ser rejeitado. Ele pode confrontar, mesmo que é rejeitado, mas ele pode ser aprovado por Cristo, não pelos homens. Aleluia, glória a Deus. Estão aí recebendo aplausos aí Gálatas, e estão sendo rejeitados por Deus. é verdade. Então, o que importa não é a pessoa te aceitar, como muitos estão buscando aceitação. Quero ser aceito por todos. O que adianta ser aceito pelos outros e ser rejeitado por Cristo? É verdade. Então, não importe em ser aprovado por homens, seja aprovado por Deus. Amém. Esse é o primeiro tópico. Segundo, motivação. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Deus está sondando o nosso coração nessa hora. Amém. Então,
estamos muito preocupados, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tantas tarefas, é isso, é aquilo. Então, hoje em dia, as mentes estão desse jeito, ocupadas em fazer, 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 fazer. Já perguntou se Deus quer isso de você? É verdade. Já perguntou se essa direção é a direção de Deus? Você pode estar querendo fazer uma coisa que Deus disse não. Você pode estar querendo entrar por uma porta que não é a porta que Deus tem para você. E aí? Então, às vezes nós estamos fazendo uma coisa, parece que é certa, é um bem. Você olha assim, não tem nada de errado que eu estou fazendo. Mas a sua motivação é errada. A sua intenção é errada. Então, o que vale não é o que a gente faz, é o que nos motiva. O que vale não é o que você está fazendo, mas por que você está fazendo? Qual que é a sua intenção em fazer algo? Motivação. E terceiro, comparação. Gálatas 6:4 diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha aí, comparação. Comparação. Hoje em dia, comparação para todo lado, e competição para todo lado. E quando nós abrimos esta brecha, nós começamos a receber dardos de todos os lados, inflamados. É verdade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas desde criança sempre teve a tal da comparação querendo me afetar. Era um me colocando para cima, me elogiando, e era outro do meu lado me abaixando. Enquanto tinha um falando assim, nossa, uau, tinha outro falando assim, você não é isso não, você não é isso tudo não. Sempre teve isso. Só que quando o inimigo, ele enxerga em cada um de nós um potencial, e se ele vê em você um potencial, ele vai querer usar uma coisa para te minar, para te colocar para baixo. É verdade. Então você está lá naquele pique, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí quando não, chega outro e fala, ó, não é isso para você não, não é isso para você não, desiste. Tá achando que você é o quê? Se não é alguém literal, é aquela voz no seu ouvido, que é aquela voz do inimigo da sua alma, querendo te minar, te paralisar. Então, temos que sondar isso aí, vigiar muito sobre a respeito da comparação. A comparação, o que ela faz com a gente? Ela rouba a alegria e a gratidão. Por quê? Quem se compara, em vez de agradecer pelo que tem, ele olha para aquilo que está faltando. Então, se você está se comparando com alguém, quando eu falo você, estou falando para mim, vamos vigiar nisso. Porque senão nós vamos com aquilo que está faltando em nós, sem olhar aquilo que a gente já tem, que Deus já nos deu. Isso é muito perigoso. Ela gera inveja, ressentimento. Em vez de celebrar a vitória dos outros, nasce um espírito de competição. A gente começa a competir com os outros. Quando a gente começa a se comparar. É verdade. E aí o inimigo começa a agir. O Espírito Santo se afasta, né? E isso tem acontecido muito ultimamente. Isso são alertas. Terceiro, nos faz perder a identidade de Cristo. Quando a gente se compara demais, a gente esquece do que a gente é em Cristo Jesus. Se você tiver a certeza que você é em Cristo Jesus, você não vai ficar se comparando. Você é segura que aquilo que você tem é o melhor de Deus para você. E Ele tem mais para a sua vida. E você vai avançar. Você vai voar. Você vai avançar. Alcançar níveis maiores. Porque você não vai andar na lei natural, mas vai ser o Espírito Santo que vai te levar a sonhos, a projetos maiores. Porque você sabe que você é em Cristo Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém. Amém. Para de querer tentar provar o que você é para as pessoas. Você tem que... É só diante de Deus. Não importa o que as pessoas acham ou não acham de você. É verdade. E quantas pessoas estão olhando no espelho e se enxergando totalmente distorcido. Por quê? Porque não
se vê na identidade de Cristo. Senhor. Quarto, a comparação alimenta o orgulho ou a inferioridade. Então, quando nós estamos fazendo comparação, é um ou outro. Ou a gente vai se achar que a gente é mais que os outros. Poxa, eu sou a tal. Como eu falo bem. Nossa, mas eu cheguei, arrasei, estou abafando. Cheguei, eu sou a, né? E isso é perigoso, porque ele pode gerar orgulho, e orgulho é parceiro do diabo. É isso que o inimigo quer. Você não consegue te afastar da pior maneira, ele vai querer ser seu amigo através do orgulho. A comparação também pode fazer a gente se sentir lá embaixo, o pior. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Aquela pessoa fala tão bem e eu, nossa, sou nada. Então é perigoso, porque você pode se sentir pequenininho. E isso te atrapalha, te paralisa. 5. Nos distrai do propósito de Deus. A comparação nos distrai. Enquanto a gente perder tempo prestando atenção na vida dos outros, por que a gente não vai olhar para a gente mesmo? É verdade, irmã. Porque a gente está perdendo tempo, o inimigo quer que a gente Fala, distraia. Jeová, em nome de Jesus. Está olhando para as pessoas, você está parado, você não está avançando. Pare de olhar para os outros, olha para você. Essa é a grande. Não se distraia do propósito de Deus, irmãos, é muito fácil de distrair. É verdade. A gente que acaba ensinando, de repente a gente está distraindo. É verdade. A gente tem que acordar e falar: epa! Estava ali com a Giovana ali no. Até a gente tava fazer ali, reunião de oração. tal, de repente, distraiu uma coisa. Eu falei: Giovana, tem uma mensagem aí. Tem uma mensagem aí. O que aconteceu? Ela falou: distração. Então, ficamos ocupados olhando para os outros em vez de correr a corrida que Deus nos deu. Aleluia. Glória. Então, vamos preocupar em correr a corrida que Deus nos deu e não preocupar em correr a corrida dos outros. A corrida dos outros é dos outros. Então, se você tem que competir com alguém, vem competir com você mesmo. Vem competir com você mesmo. É verdade. Porque para cada um, Deus tem uma porção. Aleluia. Tem uma porção para a amada ali que ministrou, para você que recebeu o Espírito de Revelação. Tem uma porção para cada um. Né? Então, cada um tem uma porção. E se a gente focar no que Deus tem para nós, a gente vai atingir o alvo. Aleluia. Mas se ficamos olhando para o lado, e hoje em dia é muito comum isso, né? A gente, tal fulano é isso, tal fulano é aquilo. Você viu isso aqui? Você viu aquilo ali? Isso é distração. É verdade. Então, vamos olhar para aquilo que Deus tem para nós, né? Então, isso aqui é algo que veio na minha mente, conselhos de sabedoria. E quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando conosco hoje, né? Conosco hoje. Eu queria cantar um pequeno cântico pequenininho, fiquei pensando qual que é, mas queria que você fechasse os olhos para cantar um cântico aqui, amém? Amém. Ela é boa na voz, né? Então, No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos teus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para romper sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida.
O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Seis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para romper sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aleluia, glória a Obrigada, Deus. Glória a Deus. Meninas, nós vamos orar aqui no sentido que foi ministrado essa manhã, pelo arrependimento, para que a gente sonde os nossos corações, assim como a Vanessa falou e a Patrícia também falou, que a gente coloque, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar ali na frente da cruz do Calvário. Feche os olhos, meninas. Lá onde Jesus venceu por mim e por você, onde ele derramou todo o sangue dele. E foi todo o sangue que ele derramou por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Então, nessa manhã, nós nos achegamos ao trono da graça, Senhor. Ali, pela sua graça, pela sua oferta voluntária, Senhor, o Senhor se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por todas as irmãs que estão aqui online presencialmente. Eu me arrependo, Senhor, dos pensamentos, das falas, dos achismos, das suposições e das expectativas. Clamo, Senhor, para que todos os meus pensamentos sejam cativos a Cristo e todo o meu agir seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, que assim como o Senhor me perdoou, perdoou todas as pessoas que me magoaram e peço perdão por aquelas que eu ofendi. Senhor, nós sabemos que o Senhor já nos perdoou, mas a nossa parte é arrepender. Então nós nos arrependemos essa manhã, sabendo que o seu amor inunda os nossos corações, nos enche de graça, de paz, de sabedoria, de longo ânimo, discernimento no espírito, bondade, benignidade, alegria, paz e mansidão, para que a gente possa prosseguir, Senhor, nos caminhos que o Senhor tem para nós. Nós estamos muito felizes, Senhor, de sermos exortadas, de sermos corrigidas, de sermos afiadas, de sermos moldadas por suas mãos, Senhor. Assim como o Senhor revelou para Isaías, está revelando para nós aqui nessa manhã. Que aqueles que perseguirem o povo de Deus não ficarão impunes. Então, nós não temos que nos preocupar com revanche, com vingança, com a paga daquilo que foi feito de mal contra aqueles que te servem. Nós temos que ser renovados no nosso pensamento, na nossa forma de agir e termos coragem e força para prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém?